que me veio à mente agora foi um bebê que, na verdade, ele era para ser um bebê de UTI PED pela idade. Ele já tinha, assim, 33 dias de vida. E, na época, como o Cássio falou, só existia a UTI daqui, do base, 5 leitos, né? Então, não tinha vaga. Um bebê de uma cidade aqui próxima, Aracatu, não sei nem se eu poderia estar falando na cidade, mas é de Aracatu, né? E a gente, por estar em Brumado, né? A UTI que eu coordeno é lá em Brumado, e a proximidade, a central pediu liberação de vaga para esse bebê. O que chamou a atenção foi que a médica ia fazer o transporte para a UTI de outra cidade, eu não me lembro se era Itabuna, saiu a vaga para a UTI de Itabuna. Quando a médica do transporte chegou em Aracatu, o bebê estava muito grave e ele não estava entubado, né? Então, ela precisou entubar. Quando ela foi entubar, ela teve uma dificuldade e ela não conseguiu entubar. Então, ela ficou ventilando por pressão positiva, né? O ambu, o bebê. E aí, ligou para a central, ela me conhecia, me ligou, eu tinha uma vaga, a central autorizou e eu autorizei a transferência desse bebê que iria para uma UTI pediátrica para a UTI neonatal. Porque, para mim, eu não vejo diferença. 28 dias, 33 dias. É um RN ainda, se a gente for parar para pensar, né? Então, não tinha por que eu falar que eu não ia autorizar, sendo que a central já falou que eu poderia autorizar. Então, você era o melhor recurso. Eu era o melhor recurso e mais próximo naquele momento. E eu tinha como atender a criança, né? Entendi. Então, a criança chegou muito grave, né? Fui entubar, tive dificuldade, consegui entubar, mas infelizmente já chegou chocado, né? Era um bebê que já estava em casa com a mãe. Um bebê gemelar, né? A mãe tinha outro. Então, foi bem triste. Infelizmente, o bebê acabou falecendo, né? Com poucas horas de entrada na UTI, a gente não conseguiu. Assim, a gente conseguiu ajudar. Eu falo que, pelo menos, eu fiquei tranquila, porque eu acho que eu teria ficado bem triste se eu não tivesse cedido a vaga e tentado fazer o melhor por aquele bebê, né? Você fez o que era melhor possível, né? É. Isso aí. E você, Cássia? Essa pergunta é difícil para mim. Assim, eu tenho muitos... Quando você falou, né? Assim, eu consigo lembrar de muitos. A maioria eu não devo falar porque eu vou me emocionar muito. Então, eu vou falar de modo geral, não vou falar de um caso específico, de uma situação que eu acho muito sofrida e que sempre me abala muito, que é quando a gente tem morte encefálica. Certo. Então, quando a gente tem casos de morte encefálica, eu acho muito dolorido a gente fazer o diagnóstico. Eu procuro fazer o protocolo assim sempre muito rápido, porque eu acho angustiante a família ficar naquela demora do protocolo. E aí, quando fecha o protocolo, aquele momento ali que muitas famílias vão para dentro da UTI e colocam o menino no colo, né? E a gente desliga o aparelho, enfim. Eu acho esse momento aí extremamente sofrido todas as vezes que eu vivo. Então, eu acho que sempre me marca, eu consigo me lembrar de várias situações e sempre me marca o diagnóstico de morte cerebral. E às vezes, existem vários motivos, né? Mas muitas vezes é por deficiência de assistência. Muitas vezes a gente pensa, e se? E se? Mas, apesar de estar aqui, né, na UTI, eu tenho uma visão religiosa das coisas. Eu me envolvo com a questão religiosa, então acaba que para a gente continuar, né, empolgado, motivado e não ficar deprimido com as situações, a gente precisa acreditar que acima de nós, assim, muito acima de nós, tem alguém ou algo superior que é o que determina quem vai viver ou morrer. Perfeito, exatamente.